São 12 horas e 4 minutos, está no ar o programa Folha Notícias, eu sou Bruno Albuquerque, sejam todos bem-vindos, 17/11 de 2020, pós-eleição ainda, muitas discussões, muitas incertezas, novidades, alguns partidos vão tentar entrar com o processo de recontagem de voto, ainda se especula a questão de fraude eleitoral, muita gente ainda se perguntando por que o TRE não deu acesso à imprensa, por que o TRE não deu acesso aos presidentes de partido, para os ganhadores, isso tudo não passa de choradeira, mas para os perdedores, aqueles que de fato não conseguiram chegar às suas vitórias, passa-se apenas de um processo normal democrático e que de fato é muito curioso do TRE não ter deixado a entrada dos presidentes dos partidos, não ter deixado a imprensa também ter tido acesso. Quando a apuração foi disponibilizada já se passava mais do que os 25% da apuração, no segundo momento já se deu a apuração finalizada. Então, muito estranho tudo isso, e durante a semana nós vamos receber aqui presidentes de partidos para saber o que é que está acontecendo e como vai ser feita essa movimentação. Hoje também receberemos aqui o candidato eleito, na verdade candidato não, já vereador eleito, Jamerson da Silva do PSL, que promete ser uma das renovações da Câmara para o mandato o parlamento de 2021. Vamos para as principais notícias e destaques do nosso programa de hoje. Escolas particulares vivem incertezas. Sem nem saber ao certo se as aulas serão presenciais, híbridas ou novamente online, os pais aguardam a definição também da liberação do retorno. Se 3%, se o 30º trilhão confirmar alta de 9%, haverá revisões nas projeções do PIB, diz Banco Central. Segundo o presidente do Banco Central, a dívida bruta do Brasil no pós-pandemia deve caminhar para algo entre 90% e 95% do PIB. Parque Marinho começa a se tornar realidade. Codebá pode deixar de ser estatal, diz Ministério. Denise é quadro novo que fortalece a política de Salvador, segundo o governador Rui Costa, o Correria. Na evolução, Bahia tem desempenho de G6 nas últimas 10 rodadas. No esporte, Polícia Federal deflagra operação para investigar esquema de corrupção na OAB de São Paulo. Em viagem a Brasília, Neto deve discutir subsídio ao transporte público com o presidente do Senado. Prefeitura de Salvador vai desativar a tenda 2 do hospital de campanha do Whitney Wild. Eu, sinceramente, não consigo entender a desativação desses hospitais com a quantidade de infectados que tem aumentado e de óbitos. Então, realmente, mais dinheiro público jogado fora. PSD e PP seguem liderando o número de prefeituras na Bahia. DEM ultrapassa PT e MDB e assume o 3º lugar. Eleições municipais na Bahia têm queda de 23% em candidaturas casadas pela Justiça Eleitoral. Em Salvador, nenhum famoso da internet é eleito. Já já vamos falar dessa lista. Engenheiro de 29 anos é morto a tiros durante assalto no Cabula. 12 horas e 8 minutos, sejam bem-vindos ao programa Folha Notícias e vamos a um breve intervalo e já já voltamos. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer.
Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. 12h10, estamos de volta com o programa Folha Notícias e agora com os destaques de hoje. Governo prorroga por 30 dias restrição à entrada de estrangeiros no Brasil. Nós já esperávamos, na verdade, que depois das eleições tudo ia ser travado novamente. O governo federal prorrogou por mais 30 dias a restrição à entrada de estrangeiros no Brasil por rodovias, outros meios terrestres ou por transporte aquaviário. A medida foi tomada em portaria da edição extra do Diário Oficial da União, publicada na última quinta-feira. A determinação atende pedido feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em função da pandemia de coronavírus e se refere a estrangeiros de qualquer nacionalidade. Exceções, de acordo com o texto, as restrições previstas na portaria não impedem a entrada de estrangeiros por via terrestre entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, desde que obedecidos os requisitos migratórios, inclusive o de portar visto de entrada quando o documento for exigido. As restrições também não impedem a entrada de estrangeiros no país por via aérea, desde que obedecidos os requisitos migratórios, inclusive portar o visto de entrada. Então, mais uma medida que foi alterada no pós-eleições. E é isso daí que já nos preocupava, na verdade. E entre essas preocupações, vamos falar agora de outro problema que realmente eu estou aguardando o dia 19/11, que é quando tem a reunião do prefeito Antônio Elinaldo aqui da cidade de Camaçari, a respeito do retorno das escolas privadas. Realmente vai ser mais uma seara para se discutir. Escolas privadas vivem incertezas. Sem nem saber ao certo se as aulas serão presenciais, híbridas ou novamente online, os pais aguardam a definição também da liberação do retorno. As escolas privadas de Salvador e da região metropolitana já estão anunciando as datas de matrículas para 2021. Esse ano, por conta da pandemia da Covid-19, os alunos tiveram suas aulas online e muitos pais entraram na justiça com ações para diminuir as mensalidades que tiveram desconto de até 20%. Diga-se de passagem, algumas prefeituras e algumas câmaras de vereadores até alteraram esse valor para 30%. Apesar de anunciar as matrículas, algumas iniciando em 1º de dezembro, poucas escolas repassam o valor. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, o reajuste pode ser de até 7%. O PROCON da Bahia informa que os órgãos envolvidos nessas fiscalizações estão em conversa com todas as partes envolvidas e por isso os valores ainda não foram divulgados para a maioria dos estabelecimentos. Então, embora não haja certeza do que está por vir em 2021, para que o impasse que ocorre em 2020 não volte a acontecer, é possível, de acordo com Pereira, incluir essas incertezas nos contratos para deixar claro as medidas que podem ser tomadas. A gente terá que prever no contrato o que será feito. Os pais têm que ter consciência de que será feito o que der para fazer.
eu realmente não consigo entender. E aí vai novamente, e aí algumas pessoas falam das críticas, né, tecidas pela gente aqui. Eu não sei qual é de fato a postura da prefeitura, né? Nós não conseguimos entender porque 45 dias de campanha houve aglomeração, não houve distanciamento social, não foram obedecidas as recomendações dos decretos para combater a Covid-19. Todo esse período, as escolas privadas, as escolas técnicas, as escolas de capacitação, cursos de capacitação e aperfeiçoamento, todos foram fechados. Todos foram fechados. E agora não se tem a certeza, na verdade, tá, de que se as escolas vão abrir ou não. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os prefeitos, principalmente da região metropolitana. O que é que vocês querem? Vocês querem que as escolas fechem definitivamente? Vocês querem que as escolas declarem falência? Vocês querem acabar com o segmento das escolas privadas? Vocês têm estruturas das cidades de vocês de creche para que possam amparar todas essas crianças que estão aí sem assistir aula? Que as escolas privadas atendem dentro dos bairros periféricos principalmente? Eu quero entender a postura, porque até agora a gente não conseguiu entender. Não se dá um prazo para se abrir as escolas. O prefeito Assemineto falou que esse ano não tem mais conversa da reabertura. O prefeito da cidade de Camaçari, juntamente com outros prefeitos da região metropolitana, já prorrogaram o decreto para o dia 23 de novembro. Hoje eu estava vendo em São Paulo para 16 de dezembro. Ou seja, não tem previsão da reabertura das escolas. Os pais não querem continuar pagando aulas online. Isso já deixou bem claro. Os decretos de muitas cidades, inclusive da cidade de Alagoinhas, de desconto de 30%, quebram as escolas privadas. Quebram as escolas privadas. Então, eu queria entender o que é que os prefeitos querem. Querem acabar com o segmento porque já estão acabando. Já está acabando. Então, não consigo realmente entender qual vai ser a negociação. Camaçari, na semana passada, teve uma manifestação de mais de 110 gestoras educacionais e a secretária de Educação recebeu os representantes dessas escolas e não deu nenhum parecer. Reagendou uma nova reunião para o dia 19. O prefeito Assemineto disse que não tem mais conversa com as gestoras escolares e que esse ano não há possibilidade de reabrir. E que só vai pensar no caso a partir da vinda da vacina. A vacina está prevista para meados de março. E daí eu pergunto para os gestores como é que essas escolas vão sobreviver, porque março não tem como fazer matrícula de aluno. Não tem como se abrir um processo de matrícula em março na rede privada. Então o que eu estou percebendo na verdade é que vai ter que ter uma falência coletiva das escolas privadas. Abre shoppings, abrem cinemas, abriram restaurantes, fizeram essa campanha que eu não consegui entender o Ministério Público não multar ninguém. Não consegui entender, o Ministério Público não se manifestou. O domingo de votação nós percebemos claramente várias aglomerações, as pessoas sem usarem máscaras, teve zonas eleitorais que foi uma baderna, uma bagunça, mesmo alguns veículos de comunicação dizendo que foi tranquilo. Não foi tranquilo. Não foi tranquilo. E para piorar o caso, muitas cidades que tiveram seus prefeitos reeleitos, como a cidade de Camaçari, a cidade de Alagoinhas, Mata de São João, que entrou o mesmo grupo político, o ex-prefeito, Lauro de Freitas com a Moema Gramátio, Simões Filho com Dinha, Salvador com Bruno Reis, vão continuar os mesmos decretos. Vão continuar os mesmos decretos. Então as escolas privadas vão ter que todas falirem. Não é possível. Não é possível, secretário de Educação. Não estou conseguindo realmente entender. Sem previsão das escolas privadas, os pais não vão matricular os filhos. Aí vem o PROCON agora e fala que tem que se colocar cláusulas em contratos de que possa receber essas matrículas sem previsão de começar as aulas. Mas qual é o pai que vai ficar pagando matrícula de seus filhos sem ter aula, gente? Ninguém vai fazer isso. Ninguém em sã consciência vai fazer isso. Quem é que vai comprar os materiais escolares que custam 2, 3, 4 mil reais
para nem ter previsão de quando o filho vai começar as aulas. Então eu realmente não sei onde é que vai parar, na verdade, essa negociação com as escolas privadas. E não são só as escolas privadas, as escolas técnicas privadas estão fechando todas, as escolas de capacitação estão fechando todas, as escolas profissionalizantes estão fechando todas. E os secretários de educação, os prefeitos, não estão nem aí, não estão dando nenhuma importância. Não estão dando nenhuma importância. Então nós estamos agora chegando no período de final de ano, que eu tenho percebido é liberação de praias, liberação para viagens. Então eu não sei como é que está sendo feita realmente essa matemática dos infectados. Já já nós vamos falar aqui sobre o boletim epidemiológico, inclusive da cidade de Camaçari. E eu não consigo realmente entender. O prefeito Assemineto acaba também de divulgar, tá, que a decisão sobre o Carnaval de Salvador em 2021. E não se fala nas escolas. Não estou entendendo, sinceramente eu não consigo entender. Está se falando no Réveillon, está se falando no Carnaval e ninguém conversa sobre as escolas privadas. As escolas estão falindo, estão fechando. Não são os gestores que estão só demitindo, não. Professores demitidos, educadores demitidos, auxiliares de classe demitidos, prestadores de serviço de transporte escolar sem ter clientes. Enquanto isso, o prefeito, a Assemineto e o governador estão preocupados com o Réveillon e com o Carnaval. E os boletins epidemiológicos, nós percebemos claramente a quantidade de mortes que tem aumentando. Está aumentando. E essa segunda onda que estão se falando da Covid não é a segunda onda. Então, hoje, por exemplo, o prefeito de Salvador vai desativar a tenda 2 do hospital de campanha do Wet n Wild. Então, eu queria realmente entender. Se estão desativando esses hospitais com os números de óbitos aumentando. Então, a Prefeitura de Salvador vai iniciar essa semana o processo de desativação da tenda 2 do hospital de campanha montado no Wet n Wild para atender pacientes com Covid-19. O anúncio da medida foi feito na manhã de hoje, pelo prefeito Assemineto. São 20 leitos de UTI e 80 de enfermaria. A tenda foi inaugurada pela gestão municipal em 17 de julho para reforçar o sistema. Então, segundo o prefeito, ele diz o seguinte, diz que a estabilidade nas taxas de ocupação de leitos da Covid-19 como justificativa. Mas a justificativa desse cara pálida não é essa não, sabe por quê? Por que não desativaram isso antes da eleição? Não queria entrar numa disposição. Então, segundo o prefeito Assemineto, ele diz o seguinte, que o percentual de unidades clínicas com pacientes internados é de 52%, enquanto o de UTIs está em 50%. Mas espera aí, prefeito. Não foi o senhor que falou que as UTIs pediátricas estavam 100% ocupadas na capital? Camaçari ontem mais 2 óbitos da Covid-19, Alagoinhas, Catu, Pujuca. Eu não estou entendendo onde é que está essa curva e essa estabilidade que os gestores têm dito. E aí agora vai um recado para a população. Passou as eleições, quem foi reeleito está pouco se lixando agora com a indisposição com o povo, porque agora ele tem mais 4 anos para ficar aí no poder. Então não estou conseguindo entender onde é que está essa estabilidade. Então basta pegarmos os boletins epidemiológicos. Inclusive a Prefeitura Municipal de Camaçari publica no site oficial sobre a nota da doença de RAF, que foi apelidada de doença do peixe, e que nem abre essa nota. Nem é publicitada essa nota. Eles botaram a notinha disponível no site, mas quando você clica, inclusive, para poder entrar, não aparece nada, omitindo, inclusive, mais um problema que nós temos na saúde do município. E que esse caso tem já repercutido na mídia nacional. Então, eu queria saber, na verdade, por que a Secretaria de Saúde tem omitido sobre essas infecções aqui. Então não consigo entender. E detalhe,
Outro detalhe importante. Os pescadores já estão se manifestado. Já tem se manifestado. Então, tem vários sites foram noticiados e que a própria Secretaria Estadual de Saúde também tem alertado sobre essas contaminações aqui na cidade de Camaçari. E quando você vai no site da Prefeitura, eles não têm disponível a nota da Secretaria Municipal. Então nós estamos à deriva, nós não estamos sabendo, na verdade, como conduzir toda essa situação. Então, realmente, você pega o boletim epidemiológico, e que ontem eu tinha dito, tá, de 128 óbitos em Camaçari, está aqui, óbitos confirmados 130. Óbitos em investigação, 2. Agora, engraçado, porque ontem no boletim epidemiológico, os óbitos que estavam em investigação eram 8. E se 2 foram confirmados, tá, da Covid-19, sobrariam 6, e agora no boletim epidemiológico eles colocam 2. E outro fato curioso, entre rede pública e privada, isolamento hospitalar na rede pública 7 e na privada 2. E eu queria saber esses critérios da rede privada e da rede pública, porque foi investido milhões nas clínicas privadas daqui de Camaçari. E ontem eu estava conversando, inclusive, com alguns profissionais da área de saúde e donos de clínica, e a prefeitura não tem dado suporte. Então, parece que nós estamos no país de Alice. Estamos no país de Alice. Enquanto isso, o prefeito, na verdade, tá, principalmente de Salvador, vem pregando de que há uma estabilidade na Covid, nas infecções. Então, eu realmente não consigo entender. Não consigo entender. Inclusive, está aqui bem claro, o prefeito diz o seguinte: a ocupação de leitos estáveis, nos permite ativar o processo de desmobilização da tenda 2 do Wet Wild. Mas quero deixar claro que já temos um plano de contingência. Mas por que esse plano de contingência não foi feito antes, prefeito? Agora que é feito, depois das eleições, depois de gasto esse dinheiro? Ele diz o seguinte: temos 30 leitos que poderiam ser ativados a qualquer instante, 10 no Hospital Municipal e outros 20 no Itaigara Memorial. Então, por que não foi feito esse investimento antes, prefeito? Só agora que está sendo feito esse investimento? E outro caso curioso que nós falávamos aqui na estante a respeito das escolas privadas, tá? Nessa mesma coletiva, o prefeito diz o seguinte: nós já decidimos o assunto. Há uma decisão tomada entre o ACM Neto e o Bruno Reis. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer conversar com as pessoas envolvidas para depois tornar pública essa decisão. O que deverá acontecer, repito, até segunda-feira da próxima semana, sobre o carnaval. Então, além do carnaval, na ocasião, Neto também falou sobre o Réveillon da cidade, que também ele deixou para anunciar quinta-feira, dia 19. Então, quinta-feira, o ACM Neto fala sobre a realização do Réveillon e na segunda-feira sobre a realização do Carnaval. Então, parece que a prioridade da Bahia realmente é festa. Realmente a prioridade na Bahia é festa. Então, nós temos muitas outras complexidades para se discutir e, nesse momento, o prefeito ACM Neto, o governador Rui Costa e alguns prefeitos de municípios estão preocupados, na verdade, com o Réveillon, preocupado com o Carnaval. Enquanto isso, a população vem sofrendo, a população está aí a mercê. E quem ganhou a eleição de fato agora está tranquilo e agora não está muito preocupado com as indisposições e as denúncias que têm sido feitas pela população. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido e nós não sabemos, na verdade, tá, qual vai ser esse fim das escolas privadas. Estamos aqui acompanhando, inclusive, o desfecho daqui da cidade de Camaçari. Vamos esperar esse desfecho das escolas privadas. A reunião foi marcada para o dia 19, tá? E aí, novamente, eu volto a repetir, em Salvador, do mesmo jeito, não tem a certeza de quando
essas aulas vão retornar. Cislaine, um forte abraço, Cislaine. Aroma Poesia também está aí. Dea Johnson, um abraço. Sandrinha também, um forte abraço. Eu queria realmente saber se vai haver mais manifestações das escolas privadas ou não. O superintendente do PROCON, Felipe Vieira, destacou que todos os órgãos e membros que assinaram o termo de adesão e compromisso ATAC relativa ao desconto das mensalidades escolares esse ano, durante a pandemia, estão atentos e conversando para ver como ficam os valores para 2021. Veja que engraçado. Veja que engraçado. Até agora se liberou cinema, se liberou shopping, se liberou restaurante, se liberou balada. Tá? Balada, nós temos percebido. Fazenda Grande do Retiro, Ribeira, aqui em Camaçari, Dias d'Ávila, Lagoinhas, a balada tá solta. Tá? A balada tá solta. Tá todo mundo fazendo festa, não tem máscara, não tem distanciamento social, não tem nada. Aí vem o prefeito Assemineto, junto com todo o grupo, que agora eles criaram a tal de uma cúpula da região metropolitana, para se discutir ações para diminuir a contaminação da Covid-19, porque agora o que eu tenho visto é decretos que só está prejudicando os empresários. Só. Aí agora, o prefeito Assemineto fala que não tem previsão para o retorno das aulas, que esse ano é certeza de não ter essa previsão. Segundo, fala que só vai pensar em reabrir as escolas quando chegarem as vacinas, e aí já foi divulgado que as vacinas só chegam em meados de março, e aí eu volto a repetir, matrícula de escola privada começa em outubro, ou seja, eles já perderam outubro, novembro, dezembro. Essa previsão de começar a imunização em março, eles perdem janeiro, fevereiro, março, porque não vai imunizar todo mundo em uma semana. E aí, possivelmente, se começar uma matrícula em abril, qual escola privada que começa em abril? Aí vem o PROCON agora, coloca os diretores de escola para assinar um ATAC, aonde os diretores de escola, gestores educacionais, falam de um reajuste da mensalidade de 7%. E daí eu pergunto, não já tinha os 30% das outras taxas? Os municípios, os vereadores em determinados municípios não aprovaram um projeto de lei para que as escolas privadas dessem 30% de desconto, 30% de desconto para os alunos, ou seja, esses 7%, que os donos de escolas estão falando para 2021, seria 7% em cima do valor atual que está sendo administrado, ou o valor normal mais os 7%. E aí o PROCON vem agora e diz o seguinte, que os donos de escola têm que assinar esse ATAC para que eles não deem um reajuste da mensalidade. Ou seja, eles querem que as escolas fiquem fechadas o ano todo. O ano todo. Muitas escolas que fecharam, algumas que demitiram e tiveram que pagar os direitos dos seus colaboradores, um dinheiro que não tem retorno. Outras que estão utilizando o caixa que tinha para estar se oxigenando, para não fechar a escola, para ver até um dia. Nessa somatória chegam 10 meses fechadas. E daí o PROCON entra junto com as prefeituras para inibir as escolas privadas de darem descontos. Ainda colocar, adicionar nos seus contratos, tá? Aonde diz o seguinte, de que não pode se responsabilizar se as aulas começarem ou não. E os pais não podem ser responsabilizados. Ou seja, quer terminar de liquidar, de acabar as escolas, estão no caminho certo, porque é isso que vai acontecer. Roquenê Cabeceira, forte abraço, empresário daqui da cidade de Camaçari. Gerson Abreu, bom dia, Gerson. Rodrigo, forte abraço também. Então, querem liquidar com as escolas? Liquidem. Camaçari são um pouco mais de 500 escolas. 110 já estão declarando falência.
Ou seja, mais de um terço. Mais de um terço. Então, querem liquidar, estão no caminho certo. Salvador vai do mesmo jeito. Ainda diz o seguinte, ainda de acordo com o Felipe, tá, do Procon, o certo é que por não ter um ajuste padrão fixado por lei para mensalidades escolares, a tendência é seguir a inflação e utilizar os últimos meses anteriores à matrícula como referência. Quer fechar as escolas? Fechem logo. Fechem logo. Então, eu não sei onde é que nós vamos parar. Eu não sei, sinceramente. Sinceramente. Rivelino, um forte abraço. E aí eu vou tentar novamente essa semana trazer aqui no programa, tá? Os gestores escolares para que eles possam dizer pra gente qual a expectativa. E o que me frustra, na verdade, é que nós estávamos lá fazendo a cobertura da manifestação. Foi agendada no mesmo dia uma reunião com a secretária da Educação, onde a secretária da Educação disse que não podia fazer nada. Reagendou para o dia 19. E aí vamos esperar agora dia 19, lógico, sabiamente, depois da eleição, prefeito reeleito. Salvador não tem mais conversa, Lauro de Freitas não tem mais conversa, os prefeitos disseram que não tem mais conversa esse ano. O prefeito de Camaçari amplia o decreto do dia para o dia 23 de novembro. Qual é a expectativa que as escolas estão tendo? Eu, sinceramente, não consigo enxergar. Estão indo no dia 19 para conversar com o prefeito para falar sobre o quê? Porque esse ano não começa mais as aulas. O decreto foi ampliado para o dia 23 de novembro. Depois do 23 de novembro, esperem que provavelmente vai ser adiado, porque São Paulo já anunciou hoje. São Paulo anunciou hoje a extensão até dia 16 de dezembro. 16 de dezembro. Aí Sandrinha diz, crianças sem formação nenhuma. Essa aula online não adianta nada, as crianças não prestam atenção. Sandra, nós temos aqui diversas denúncias, é bem claro, e os gestores e os secretários de educação, eles estão recebendo tudo. Eles estão recebendo tudo. Eles estão recebendo os vídeos, os áudios. Os pais não têm mais a possibilidade de cuidar dos filhos e de ensinar as tarefas, porque ou bem eles fazem isso, ou vão trabalhar, vão sobreviver. Com a flexibilização da pandemia, deixou bem claro de que muitos pais tiveram que voltar ao trabalho, acabou o home office. O home office, para vocês terem uma ideia, os últimos números, 80% já acabaram. O brasileiro não consegue trabalhar em casa, isso é fato. Querer acreditar que o brasileiro ia se adequar ao home office, como nos Estados Unidos, como na Europa, lógico que foi uma idiotice. Lógico que foi uma idiotice dos gestores. Agora, o que eu não consigo ainda compreender e entender é porque não há uma manifestação ainda maior dos gestores escolares e dos alunos. E aí eu desafio vocês, nossos ouvintes e internautas, 9 meses praticamente as instituições escolares paradas. Eu quero que vocês me mostrem, me mandem uma imagem aí agora, uma fotografia de uma manifestação de estudantes universitários, de estudantes de ensino médio, de estudantes do ensino técnico. E daí eu faço outra pergunta para vocês. Eles têm que estarem isolados por conta da Covid. Mas espera aí, são esses estudantes que vocês estão falando que tem que ficar isolado, que estão na balada nos últimos finais de semana? São esses jovens acima de 16 anos que estavam domingo fazendo boca de urna? Que estavam na porta das escolas, sem máscara, bebendo? São esses estudantes que estavam dentro dos carros, nas carreatas, sentados nas portas do carro? São esses que não podem ir para a rua para poder reivindicar o retorno das aulas? São esses? Não, eu não creio que sejam esses. Eu não creio que sejam esses. Os pais têm mandado áudios para a nossa redação aqui, eles não conseguem. E muitos pais, inclusive, sequer têm conhecimento acadêmico. A pergunta é muito simples. Será que os estudantes que os pais moram em
em locais de vulnerabilidade, em zona rural, detém de conhecimento para ensinar seus filhos. Nós estamos falando aqui de mãe e pais que mandam para a gente aqui vídeos e áudios que estudaram até a 4ª série, que estudaram até o 5º ano, o 6º ano. Como é que esses pais podem ensinar para os seus filhos? Nós vimos vários áudios aí, vários vídeos de vós e mães se queixando que não são pedagogas. Nós não estamos falando do âmbito escolar somente de aplicar a disciplina dentro de sala de aula, não. Nós estamos falando do processo pedagógico. Nós estamos falando da questão da humanização. Nós estamos falando do interclasse, do extraclasse, do convívio das crianças com os coleguinhas, da questão da troca cultural. Então, eu não consigo ainda entender essas manifestações. E daí hoje nós abrimos aqui os noticiários, os sites, e o governador, mas os prefeitos estão preocupados na festa de Réveillon e na festa do Carnaval. Enquanto isso, os educadores, os gestores estão fazendo o quê? Estão assistindo de braços cruzados. Ainda não consegui entender, sinceramente. Não consegui entender ainda. Nós estamos falando de mais de 500 escolas dentro de Camaçari. Nós estamos falando de representantes de 110 instituições educacionais que foram para a porta da prefeitura. Então, se nós pegarmos 110 escolas e vocês calcularem no mínimo 100 alunos em cada escola, no mínimo 50 colaboradores em cada escola, consegue-se reunir mais de 500 pessoas dentro da prefeitura, em frente à prefeitura, em frente à Câmara de Vereadores. E aí vocês estão amargando os seus prejuízos. Nós temos relatos de pais que estão em depressão, avós que estão em depressão, crianças que estão entrando em depressão, porque não conseguem mais ficar em casa. Professores que têm dado depoimento de que estão frustrados porque sabem que as crianças não estão aprendendo, estão acumulando atividade. E eu não vi nenhum educador, eu não vi nenhum especialista vir se manifestar em defesa dessas escolas fechadas. Mas eu tenho visto representantes do movimento de hotéis, tá? De hoteleiro, de turismo, indo para a briga e conseguindo reabrir os hotéis. Dos restaurantes. Então, Cislaine está dizendo aqui, eu sou professora e mesmo assim não tenho tempo de acompanhar meus filhos, porque tenho que tentar fazer uma aulinha legal para os alunos que ainda continuam na escola. É muito complicado. Pois é, Cislaine, nós temos um agravante muito grande. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Se noticiar que o PROCON vai estar colado nas escolas. Mas porque esse bando de canalhas, esse bando de carapadas não estavam na rua em março, 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública e que a Organização Mundial da Saúde começou a dizer que era obrigatório a luva, que era obrigatório a máscara, em álcool em gel, porque esses mesmos fiscais do PROCON não estavam aqui nas lojas, que pegaram máscaras de R$1, R$1,50 e foram vender de 5. Porque eles não estavam aqui quando o álcool em gel foi vendido de R$68. Porque eles não estavam aqui quando a placa de ovos de R$ 9,90 foi para R$25, R$30. Então, eu realmente queria entender onde é que eles estavam. E agora vem posar de bom samaritano para poder interpelar as instituições de ensino que querem colocar um reajuste de 7%. 7%. Qual foi o prejuízo que essas escolas tiveram, na verdade, com os decretos de se dar 30% de desconto? Alagoinhas, a Câmara de Vereadores, o decreto foi de 30%. O governo do estado, junto com a Prefeitura de Salvador, colocou 20%. E agora o PROCON, junto com os prefeitos, querem limitar um reajuste de 7%. 7%. Então eu realmente não consigo entender. Eu não consigo entender. Então, vamos ver dia 19 o que é que o prefeito de Camaçari... Agora, já adianto para vocês. Dia 19, o prefeito vai dizer que não pode fazer nada. Não pode fazer nada.
O decreto foi estendido para o dia 23 de novembro. Ele vai usar a mesma narrativa do prefeito Assemineto, que esse ano não tem mais conversa com as escolas privadas. Eu quero saber outra postura, tá, Cislaine? Os alunos vão ser aprovados? Os alunos vão ser aprovados? Mesmo com toda essa deficiência? Os alunos das escolas técnicas que deixaram de fazer muitas disciplinas, eles vão ser aprovados? Vão ser aprovados, é isso mesmo? As crianças de 2, 3, 4 anos de idade, elas tiveram bom desenvolvimento? Tudo que foi gasto pelos pais até agora foram em vão? Agora, a preocupação com o carnaval, aí sim, aí tem que estar preocupado, porque os blocos, tá? Os blocos carnavalescos estão perdendo dinheiro, os pobrezinhos, né? Ivete, Gilberto Gil, Claudinha Leite, Aviões do Forró, Bel Marques, Harmonia do Samba, os coitadinhos estão perdendo dinheiro. Os coitadinhos estão perdendo dinheiro. Dono de escola, tá? Dono de escola, gestor educacional, não estão perdendo. Pois é, Gerson, eu também estou achando que não existe mais Covid. Não existe mais Covid. Maria Sacerdote, um forte abraço aí presente também. Vamos tentar aqui ao vivo com Maria Sacerdote? Eu acho que também não existe, tá? Segundo, tá, os boletins epidemiológicos, eu acho que esses números não são reais também. Eu acho que não são reais. Então, eu acho que não é. Educação nunca foi prioridade em nosso país. Pois é, Gerson. É por isso que o Cristóvão Buarque se acabava na plenária lá e não foi para lugar nenhum. O próprio Brizola não foi para lugar nenhum. Falar de educação no nosso país. Falar de educação onde no domingo, na votação, tinha eleitor vendendo o voto, barganhando na frente de todo mundo. É esse país que nós temos que falar da educação? Falar de educação num país, como eu acabei de dizer, 9 meses praticamente as escolas fechadas e nenhum estudante teve uma ação solidária para poder ajudar as escolas, sequer foram às ruas. Sequer foram às ruas. Aí a narrativa agora dos cara pálidas, tá? A narrativa agora dos canalhocratas é dizer que tem que oxigenar a economia com o Réveillon e com o Carnaval. Mas escola não oxigena. Escola não oxigena. Então eu acho muito engraçado isso aí. Eu acho muito engraçado. Então, escolas não movimentam a economia do município. Então, as escolas que têm gestores educacionais, diretores, pedagogos, professores, auxiliar de classe, cantina, transporte escolar, reforço escolar, creche, esses não movimentam a economia de nenhuma cidade. Nenhuma. E aí, como eu disse para vocês na estante, quer dizer que tem decretos, tá? Tem decretos para as escolas serem obrigadas a dar o 30% de desconto nas mensalidades, mas não tem decreto diminuindo o preço da cerveja, diminuindo os preços dos ingressos para cinema, não tem decreto para diminuir o preço da cesta básica, como o arroz que disparou de preço. Não tem decreto para diminuir os valores das festas que está acontecendo.
Aí não. Aí não tem. Aí não tem. Não tem TAC. Não tem PROCON indo na rua fiscalizar. Aí não tem. Aí não tem. 12 horas e 49 minutos no ar o programa Folha Notícias, trazendo realmente notícias que só deixa todo mundo triste. Jéssica, como você falou, quebra os políticos, exatamente, quebra os políticos. É difícil, viu? É difícil. Aí vem outra aqui, ó, Codebá pode deixar de ser estatal, diz Ministério. O ministro Tarcísio de Freitas afirmou que existe um projeto em que a estatal, dentre outras, possa integrar o PPI. Tá? Durante a reunião de hoje, o ministro, a reunião na última terça-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou sobre um projeto da pasta que desestatização de algumas companhias do setor portuário do Brasil. Freitas prevê incluir a Codebá, tá, em Salvador, e a Companhia Docas do Pará na carteira do Programa de Parcerias de Investimento, que é a PPI. Então, segundo esses números do ministro, a Codebá, Portos de Salvador, Ilhéus e Aratu, em Candeias, que são administrados pela companhia, registraram em outubro desse ano um índice histórico na movimentação de cargas atingindo cerca de 1,3 milhões de toneladas, representando um crescimento de 13,34% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram movimentados cerca de 1,1 milhão de toneladas de cargas. E o que eu acho engraçado, e aí vendo essa questão da Codebá aqui também, tá? Que o ferryboat foi liberado, com aglomeração, com a venda, inclusive clandestina, de tickets. Aí foi liberada. Mais um local de aglomeração. E que foi liberado. Agora, escola não pode liberar. Escola não pode liberar. Mesmo com salas de aulas restritas, né, porque nós sabemos que tem salas que tem 10 alunos, 12, 13, dá para fazer o distanciamento social, mas mesmo assim, escola não pode. Escola não pode. E o que eu acho engraçado é essas tais curvas da Covid-19. Essas, então, é pra gente sorrir. É pra gente sorrir. Eu queria realmente entender isso aí. 12 horas e 52 minutos, vamos a um breve intervalo e já já eu estou aqui de volta com o programa Folha Notícias. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios.
São 12 horas e 54 minutos. Eu não sei com que base científica eles tiraram essa conclusão de não poder ter aulas presenciais. Gerson, o que se alega, na verdade, tanto os prefeitos como os tais infectologistas, que eu também não acredito muito nos infectologistas, eu acho eles muito ligados aos políticos, é que na hora do recreio, na hora do intervalo, as crianças teriam muito contato. E quando se fala de crianças de 2, 3, 4 anos de idade, teria dificuldade de se conter essas crianças, de uma abraçar a outra e etc. E daí eu tenho uma curiosidade muito grande. Foram liberadas as praias. As praias, nós percebemos que uma grande quantidade de pais levaram filhos para as praias. E nós percebemos que muitos deles foram acompanhados de amigos. Então, será que esses filhos não tiveram contatos com os filhos desses outros amigos? Pais que levaram seus filhos para as praias de ônibus. O metrô estava lotado em Salvador, os ônibus estavam lotados. Camaçari saindo pelo ladrão, como diz no popular, saindo pela janela. E como é que vocês querem que a gente acredite que na escola vai ter uma contaminação? O próprio Assemineto divulgou que as UTIs pediátricas em Salvador já estavam em 100%. Camaçari, em nenhum momento nós vemos se publicar quantas crianças estão sendo infectadas. Não mostra nos boletins epidemiológicos como é que está essa questão das crianças, porque você passa nos parques, passa na praça, nas ruas, as crianças estão todas na rua. Estão todas nas ruas. E o agravante, eu tenho recebido aqui com frequência na redação do jornal o seguinte, que tem muitos professores que contraíram a Covid-19, muitos diretores de escola que contraíram a Covid-19, pastores de igreja que contraíram a 19 e passaram para os fiéis. E os fiéis chegam em casa, passam para as crianças. As igrejas reabriram, estão todas lotadas. Todas estão lotadas. Nós tivemos aqui relatos de pastores que morreram de Covid-19, que fiéis morreram de Covid-19. E detalhe, foram aqueles que estavam brigando e dizendo que poderia sim ter os cultos, que não teria problema nenhum. E agora eles começam a omitir esses números. O prefeito teve Covid, vereadores tiveram Covid, assessores tiveram Covid. A Câmara de Vereadores de Camaçari, a TV Câmara, colaboradores tiveram Covid e eles omitiram. Vereadores que tiveram Covid omitiram, não falaram. 1 ou 2 corajosos que disseram que estavam com Covid, mas nós tivemos relatos e acesso a exames de que outros contraíram. Colaboradores da prefeitura que contraíram. Então, quer dizer, seu filho está em casa e você não pode levar para a escola, mas você, funcionário público que foi obrigado a estar na rua trabalhando, pode. No domingo, o seu filho não pode ir para a escola, mas você pode ir para a rua para votar, para fazer boca de urna, para ter acesso com o candidato, para ter abraço. Porque ontem, por exemplo, a carreata que o prefeito fez em comemoração, não só na cidade de Camaçari, candidatos a vereadores que foram eleitos, abraçando as pessoas na rua, beijando e etc, e estavam sem luva, e estavam sem máscara. Claramente nós percebemos as pessoas dentro do carro, e detalhe, muitos funcionários públicos que trabalham em rede pública escolar. Então não consigo entender. O shopping já está todo arrumadinho com Papai Noel e os pais levarão os filhos para lá e não tem Covid. Não, Cislaine, o agravante, o Papai Noel, que a criança vai sentar no colo para tirar foto. Ah, o Papai Noel vai estar de máscara. Ah, tudo bem. Tudo bem. E aí eu queria entender, tá, esse boletim epidemiológico, tá, das prefeituras. Eu queria entender, porque aqui diz o seguinte: isolamento domiciliar 113, rede pública 7, rede privada 2, óbitos confirmados 130. E aí vem total de casos ativos 122, confirmados por laboratório 3.187, confirmados por teste rápido 3.173, total de casos confirmados 6.514. E aí eu quero entender, esses números têm diminuído, porque todos os dias quando eu acesso o boletim epidemiológico, eu não tenho visto essa redução.
Eu não tenho visto essa redução. Pelo contrário. O que eu tenho visto, na verdade, é o seguinte. A população precisa acordar e se atentar. Quem mais acompanhou e fez a cronologia da Covid em Camaçari fomos nós aqui da TV Folha. Eu acompanhei o decreto do dia 20 de março, onde Camaçari só tinha um caso confirmado. 30 dias depois, um mês depois, nós ainda tínhamos só um caso. 2 meses depois, nós tínhamos 4 casos somente. 4. 27 de agosto, a prefeitura fez a reabertura parcial do comércio. Nós tínhamos 61 óbitos. 61 óbitos. Naquele momento, o secretário de Saúde, o secretário de Defesa Civil, o supervisor da STT, alegavam nas redes sociais de que estava tudo controlado, que o nível, tá, os gráficos estavam pontuando isso, etc. Então, vamos lá. De 27 de agosto para 27 de setembro, um mês. 27 de setembro para 27 de outubro, 2. 27 de outubro para 17 de novembro. Ou seja, nós temos pouco mais de 2 meses e meio. 2 meses e meio. O boletim epidemiológico de hoje informa aqui 130 óbitos. Nós dobramos. Se vocês pegarem 61 com 61, vai dar 122. 122. E nós estamos com 130 óbitos. Em 2 meses e 2 semanas. E ao contrário disso, inclusive foi noticiado ontem nas redes sociais, inclusive em veículos de comunicação. 2 óbitos ontem. 2 óbitos ontem em Camaçari. E aí eu não vejo nenhuma manifestação. Ou seja, as escolas não reabrem. Maroni, aquele abraço, pronto. Maroni, que acaba de entrar aí, tá? Que é um educador físico. Maroni, que trabalha com esporte do município, que tem escolinhas. Então, não consigo entender por que a casa de festas foi liberada. E eu tenho as imagens aqui, eu posso colocar as imagens, a fila faraônica para se entrar lá no clube. Não vou falar o nome do clube, mas lá no Jardim Limoeiro, todo mundo na cidade já deve conhecer. Eu tenho fotos e registros aqui da Inocop, do POC, em Salvador da Ribeira, da Fazenda Grande, de São Cristóvão, de Itapuã. Mas espera aí, pode-se abrir os shoppings, pode-se abrir restaurantes, bares, casas de show, mas não pode abrir uma escolinha de futebol? Não pode ter um campeonato? Um campeonato que você coloca os jogadores, diga-se de passagem, na sua maioria, sempre fazendo seus testes, e não pode? Não pode se fazer um campeonato que você coloca os 2 times, tá? Mas pode reabrir um shopping, pode abrir uma sala de cinema, pode deixar essas ruas que nós temos aqui de Bomba, de Inocop, Fazenda Grande, Itapuã, aquelas aglomerações podem. O risco é menor do que um campeonato de futebol, do que uma escolinha de futebol, do que uma escolinha de nível fundamental, de nível médio, de educação infantil. Então o risco é menor. Essa matemática dos secretários de saúde, dos prefeitos, dos infectologistas, eu não sei qual é essa matemática. Eu não sei qual é essa matemática, sinceramente. Eu não consigo entender. Assim como eu não consigo entender tantos esses infectados e os hospitais de campanha sendo desmontados. Mas e os investimentos? Quer dizer, se montou esses hospitais de campanha, se montou tudo isso, tudo que nós estamos vendo, para pós-eleições, agora desmontar tudo, agora sumiu tudo, agora não tem mais Covid, não tem mais nada. Até coçar aqui a testa. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Então, eu, sinceramente, tá, não consigo entender. Eu, sinceramente, não consigo entender.
Mas, segundo os dados do boletim epidemiológico, está tudo controlado, tá? Total de casos confirmados, 6.514. Está tudo, tá? Está tudo controlado. Tudo controlado. Casos ativos, 122. Óbitos confirmados, 130. Isolamento domiciliar, 113. Isolamento hospitalar na rede pública, 7. Na rede privada, 2. E está tudo controlado. Aí sim, está tudo controlado. Enquanto isso, as escolas não podem reabrir. Então, realmente eu não consigo entender, tá, o que está acontecendo. Eu não consigo entender. Então, para vocês aí, nossos ouvintes internautas, se vocês conseguirem achar qual é essa fórmula, tá, mandem para a gente aí, para podermos noticiar, porque até agora, eu sinceramente não consegui fazer essa matemática sobre isso aí. Não consegui. E a prefeitura prorroga as medidas de combate até o dia 23 de novembro, em São Paulo até 16 de dezembro. Eu realmente ainda, tá, não consegui entender. E aí Camaçari, tá? Bahia registra 13 casos da doença de RAF. Conforme explicou a CESAB na última sexta-feira, o paciente é residente de Dias d'Ávila, tá? Está internado em um hospital da capital baiana, não quiseram dizer para preservar. Então, olhem só, uma nova doença tem assustado a população baiana nos últimos meses. Trata-se da doença de RAF, que é uma síndrome de rabdomiólise, ruptura de células musculares, sem qualquer tipo de explicação. Em todo o estado da Bahia já são 13 novos casos. E detalhe, está sendo divulgado em toda a mídia nacional e internacional, já se publicaram. Os primeiros relatos, tá, de pessoas que contraíram foi da cidade de Camaçari, após consumirem peixe, que segundo relatos desses pacientes, são os peixes boi, olho de boi. E eles dizem o seguinte aqui, ó: dor extrema, rigidez muscular, dor torácica, falta de ar, dormência e perda de força em todo o corpo. Todo paciente que está sendo encaminhado para as unidades básicas de saúde dos hospitais tem medo de ir para não contrair a Covid. E alguns desses sintomas faz parte do diagnóstico da Covid. Faz parte do diagnóstico da Covid. A única diferença é a urina de cor escura. E esse é o mais agravante. Esse é que é o mais agravante. Então, o que tem preocupado, na verdade, a população é de ir nas unidades de saúde e serem contaminadas pela Covid-19. E essa notícia, tá, desses casos da contaminação da urina preta, né, que foi chamada agora, apelidada de doença do peixe, tem preocupado os pescadores e até a presente data, a Secretaria de Pesca, a Secretaria de Agricultura daqui da cidade de Camaçari sequer se manifestou. E se vocês acessarem o site oficial da Prefeitura, tem um link lá que diz a nota de esclarecimento da CESAB, e quando vocês clicam, não aparece absolutamente nada, depois da repercussão nacional. Ou seja, quer dizer que surge uma doença nova, a doença já tem se espalhado, a doença já tem ido para outras cidades, porque imagine vocês que um desses pacientes é de Dias d'Ávila, então já tem casos de pacientes que estão em Salvador, inclusive foi detectado lá em Salvador, Dias d'Ávila, Camaçari, e agora
que a secretaria se manifesta depois que virou notícia nacional. Então imagine quantas pessoas de repente não já contraíram essa doença e não foram nos postos de saúde com medo de contraírem a Covid-19. Rafa Confeitaria, forte abraço lá em Salvador, Sandoval, Marônio, forte abraço também. Então imagine, o que foi que aconteceu essa semana? O que aconteceu foi muito simples. Os pescadores de Arembepe, de Jauá, tiveram que fazer vídeos explicando e mostrando como é que eles têm pego esses peixes, que são peixes saudáveis, porque a população já começa a se assustar. Ou seja, as secretarias de pesca, as secretarias de agricultura só vão se manifestar depois que virou a doença crônica, depois que virou outra pandemia. E aí eu pergunto, onde esse peixe foi comprado? Que não tem, até agora, não foi citado ainda a procedência. E os primeiros pacientes disseram que estiveram na praia de Arembepe e consumiram esse peixe lá. Porém, já tem outras pessoas que disseram que consumiram o peixe comprando em outros lugares. E aí entra a criminalização dos peixes agora do litoral de Camaçari. Se realmente é um peixe com essa característica, o olho de boi, é vendido em Salvador, ou seja, aquela pessoa que contraiu a doença, ela contraiu com peixe comprado em Salvador ou comprado aqui na região de Camaçari. Até agora, ninguém soube informar. E só agora a Secretaria de Saúde começa a se manifestar depois que nós já temos 13 casos confirmados. Confirmados. Então, para aquelas pessoas que consumiram pescado na região de Arembepe, de Jauá, tá? Segundo os relatos preliminares da Secretaria de Saúde do Estado, as pessoas disseram que consumiram o peixe olho de boi e que não é certeza também ainda. Então, além, se não bastasse a Covid-19, tá? Se não bastasse a Covid-19, agora nós temos que lidar com mais essa doença que está chegando nos postos de saúde. É isso que tem acontecido. Então, eu não sei aonde é que isso vai parar. Tá? Eu, sinceramente, não sei como é que isso vai ser resolvido. Mas, vamos ver o que é que acontece. Aí eu estava vendo aqui, voltando para o assunto da pandemia, aí você vê aqui na capa dos jornais. Grupo Sal e Brasa inaugura nova rede de restaurantes em Salvador. Eu fico me perguntando. A prefeitura notificou o McDonald's. Na semana passada, caçou alvará do Burger King. Tem buscado e tem perseguido algumas redes de fast food. Mas Grupo Sal e Brasa, que é o grupo rico, pode inaugurar. Aí pode inaugurar. E aí vamos voltar para as escolas. E escolas não podem. Escolas não podem. E aí tá aqui, ó. O Grupo Sal e Brasa se prepara para inaugurar uma nova rede de restaurantes em Salvador. A primeira unidade do Salseiro será no bairro do Itaigara e tem abertura para o público previsto para esse mês de novembro. Aí pode. Aí pode. Aí pode. Aí diz, diante dessa inauguração, a assessoria de comunicação do grupo frisa a aposta na capital baiana, onde atuam há mais de 20 anos, com as marcas Sal e Brasa Churrascaria, Sal e Brasa Grill, Express e Rancho do Cupim. Na contramão da crise impulsionada pela pandemia do coronavírus, o plano é abrir uma segunda unidade de salseiro até o segundo semestre de 2021. Aí pode. Sal e Brasa pode. Boi Preto pode. Tá? Tchê Picanha pode. Aí pode inaugurar, pode abrir, pode aglomerar, pode mandar o convite.
para os políticos, para o bando de canalhocratas, porque vai comer lá de graça. Político quase que não gosta de comer de graça. Quase que não gosta. Né? Você convidar um político para almoçar em sua casa, ele quase que não vai gostar. Aí pode. Aí pode. E lá no Itaigara, então, que é bairro de pobrezinho, pode, lógico que pode. Pode inaugurar, pode aglomerar, tá? Enquanto não falte na mesa dos políticos que vão ser convidados, que vai ser o álibi deles, enquanto não faltar lá na mesa o uísquezinho, como o pau quebrando aqui, o pau quebrando de doença de RAF, de Covid, etc., tá? O vice-prefeito estava tomando Black Label em um dos melhores botecozinhos que tem aqui na cidade. Aí pode. Aí pode. O vice-prefeito pode sentar lá, tomar o Black Label dele, com a equipe, com todo mundo, porque afinal de contas, nós estamos morando na Europa e que está tudo lindo e maravilhoso. Aí pode. Aí pode. Porque tempo para poder se resolver uma série de problemas que nós estamos passando, aí não pode. As pessoas dizem assim, Bruno, mas ele não pode tomar o uísque dele, não? Pode, claro que pode. Ele pode tomar uísque, ele pode ir pra praia, ele pode se divertir, claro, com certeza. Agora, o que eu queria entender é porque eles podem tomar o uísque dele, tá? E a população não pode sentar num fast food diferente, de repente. Eles podem aglomerar, como eu vi, na mesa, podem aglomerar, sentar juntos, sem máscara, tudo lindo, maravilhoso. Mas quando nós entramos nos restaurantes, na portaria pede para colocarmos a máscara, nos servirmos com a máscara e só tirar a máscara na hora que estiver sentado na mesa. Mas eles não, eles podem entrar no boteco, como eu vi, rodar as mesas e cumprimentar as pessoas sem máscara, dar tapinha no ombro, podem sentar todos na mesa, tirar a máscara a hora que quer, aí, isso eles podem. Isso eles podem. Isso aí sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E aí eu quero saber, tá? Aí eu quero saber onde é que nós vamos parar. Eu quero saber onde é que nós vamos parar. Né? Realmente, eu fico até sem palavras. Porque não tem palavras. Não tem palavras. Pedidos de socorro e sem saber o que resolver. Eu, particularmente, o que tenho dito para as pessoas que pedem ajuda para a gente é: nós falamos, nós batemos, nós cobramos, porém, não adianta mandar ofício para a Secretaria de Educação, porque a secretária não responde. O secretário de governo não responde. O prefeito, eu tenho eu tenho mais de 8 meses que eu tento falar com o prefeito. Não cede entrevista para ninguém. Possa ser que agora ele possa ceder entrevistas, porque agora ele já ganhou a eleição. Qualquer coisa que se fale não vai interferir em mais nada. Qualquer coisa que se cobre não vai interferir em mais nada. Tá? Então, realmente, nós não temos o que falar para a população. Só ir lá, cobrar, participar e esperar a boa vontade deles que estão lá. Deles que estão lá. Mas vamos lá. Né? Vamos falar agora um pouco das eleições. Pois é, quem achou que as eleições, né, tinham acabado no último domingo, pois é, não acabou. E especulações, inclusive, já de candidatos que vão para a rua já para 2022, para candidaturas de deputado, e outros que, inclusive, já têm conversado sobre um trabalho para a prefeitura em 2024. Então, imaginem vocês. Então, para vocês terem uma ideia de como estão antecipados os políticos a cada dia, viu? Como estão antecipados. E dentre essas antecipações,
já há uma preocupação entre os possíveis candidatos a governador. Então, PSD e PP seguem liderando o número de prefeitos no estado. DEM ultrapassa o PT e MDB assumindo o terceiro lugar. Então, o que nós percebemos, na verdade, é essa briga já, né? Essa disputa entre o Otto Alencar, Assemineto e o João Leão. O João vai fazer 200 anos de idade e não sai da política, viu? Otto Alencar e João Leão têm motivos, né, para comemorar essas eleições, afinal de contas, o PSD e o Progressistas mantiveram a dianteira no número de prefeituráveis baianos, apesar da ligeira frente de 15 cadeiras para os social-democratas. O capital político que emerge nas urnas será colocado à prova em 2022. Então, o que percebe-se, na verdade, é o seguinte, que o PSD e progressistas controlam 199 prefeituras, o PT tem menos de 1/6 desse comando, tá? E os ACM Neto, em Feira de Santana, Zé Raimundo e tal, tem 2,6 milhões de habitantes do PSD, e provavelmente a Feira de Santana seja controlado também pelo PSD. Enquanto isso, na base do ACM Neto, 39 cidades hoje equivale a 4,5 milhões de pessoas em Salvador que, querendo ou não, tá, o prefeito ACM Neto segura o seu sucessor. E aí a gente espera, na verdade, uma mudança no cenário político diante dos vereadores novos, de alguns prefeitos novos, eu não sei o que é que vai acontecer. E aí, falando sobre essa questão que nós estamos dizendo aqui, carnaval, falando sobre retomada das escolas e etc., fica aqui a dúvida, na verdade, qual vai ser a postura dos prefeitos novos e qual vai ser a postura dos vereadores novos. Inclusive, nós estávamos esperando hoje a vinda do candidato eleito do PSL, Jamerson da Silva. Jamerson pregou a campanha toda das regalias dos vereadores, de carro, de 10 assessores, de passagens aéreas, de gabinete, etc., e a gente ia bater um papo para poder saber a expectativa dele. Falta um pouco mais de 1 mês e meio para ele ser empossado. E a gente, né, vai ver o que foi que aconteceu, mas reagendar essa vinda dele aqui para que a gente possa entender mais ou menos o que é que ele pretende fazer de fato e de direito. Segundo o presidente do TRE da Bahia, eleições municipais são as mais difíceis, claro. Se trabalha um pouco mais, né, presidente? As eleições municipais de 2020 ficarão marcadas na história do país por ter sido realizada em meio a uma pandemia, segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Jataí Fonseca. Segundo ele, o pleito transcorreu dentro da normalidade e ponderou que as eleições municipais são as mais difíceis. São essas coisas que eu não consigo entender, sinceramente. E é subestimar a inteligência alheia. Então, o presidente do TRE, o desembargador Jataí Fonseca, dizer que o pleito transcorreu dentro da normalidade, eu acho que ele não saiu de casa. Não é possível. Não é possível. Eu acho que o desembargador não saiu de casa. Eu acho que ele não visitou nenhuma cidade, não visitou nenhuma zona eleitoral. Eu acho que o desembargador, realmente, ele está equivocado. Ele está equivocado. O presidente da Corte Eleitoral declarou que a responsabilidade de realizar uma eleição segura não era de responsabilidade apenas da Justiça Eleitoral, mas principalmente dos candidatos e dos partidos políticos. Pera aí, desembargador. Para. Quem é que fiscaliza os candidatos? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós assistimos
da noite, da madrugada de sábado para domingo, foram jogados milhões de papéis na rua, que até hoje se tem papéis esparramados em tudo que é canto. Esparramado em tudo que é canto. Não teve nenhuma fiscalização quanto a isso. Nenhuma, aliás, nenhuma manifestação, inclusive, do TRE e nem do Ministério Público. Foram fotografias, foram filmagens, foram relatos, foram depoimentos. Não houve nenhuma manifestação. Nenhuma. Tivemos aglomerações em várias escolas. Várias escolas tiveram aglomerações. Novamente, nenhuma manifestação do Ministério Público e do TRE. Tivemos pessoas fazendo boca de urna às claras e consumindo bebida alcoólica. Até hoje não foi divulgado quantas pessoas foram presas. Quantas pessoas foram autuadas. E daí o senhor chega agora e diz o seguinte, que é de responsabilidade dos partidos e dos candidatos. Dos partidos e dos candidatos. Aí ele diz, não é aceitável que alguém que se propõe a exercer um cargo político, prefeito ou vereador, possa fazer aglomeração. É sério? Sério que eu estou lendo isso aqui do desembargador? É isso que eu estou ouvindo? É isso que eu estou ouvindo? O desembargador vim dizer, primeiro, a primeira fake news dele, a primeira mentira, de dizer que o pleito transcorreu dentro da normalidade. Já é a primeira mentira. A segunda, ele vem dizer que é de responsabilidade dos candidatos e dos partidos políticos. Peraí, eu vou dizer que nem um colega meu, Robert, mandou um abraço, para o mundo aí, onde é que aperta o restart? Onde é que paga o restart? O desembargador vem dizer que quem tem que fiscalizar aquela baderna que foi as eleições no domingo, aquela baderna do domingo, desembargador, e vim dizer que o pleito transcorreu dentro da normalidade. Claro, Vossa Excelência está lá no condomínio de luxo, o Barroso está lá no condomínio de luxo, lógico que transcorreu na normalidade. Lógico. Vídeos circulando na cidade de agressões, vídeos circulando na cidade de brigas, vídeos na cidade circulando de bebida alcoólica sendo consumida por adolescente, gente dentro de carro sentado na porta. Santinho, tá aqui, Cislane, inclusive está dizendo, no POC ainda não teve a limpeza nas ruas. Pois é, até hoje, dezenas de lojas, de casas, de ruas, abarrotadas de papel, e o senhor vem dizer que é de responsabilidade dos candidatos e dos partidos? Se foram eles que jogaram os papéis na rua, cara pálida, se foram eles mesmos que jogaram os papéis na rua, como é que é de responsabilidade deles fiscalizarem isso? Como é que é de responsabilidade deles fiscalizarem isso? É fácil de responsabilidade do senhor fiscalizar, como desembargador do TRE, do juiz do TRE, do Ministério Público, que, diga-se de passagem, até agora não se manifestou em nada. Boca de urna que foi negociada aparecendo cotação do dólar. Uns diziam do lado boca de urna de 80, outro dizia de 100, outro dizia de 120, de 130 e por aí vai. Negociando, parecendo que estava na feira do rolo. E o senhor vem dizer que quem tem que fiscalizar isso é o candidato que está pagando a boca de urna? O senhor está me dizendo que quem tem que fiscalizar é o presidente do partido que mandou jogar papel na rua toda? Em frente aos colégios eleitorais? É isso que eu estou lendo aqui? E aí ele diz o seguinte, não é aceitável que alguém que se propõe a exercer um cargo público, prefeito ou vereador, possa fazer aglomeração. Isso não coloca só em risco a saúde deles, afeta a saúde das pessoas que não estavam no evento. É para rir. Eu tenho que rir com essa notinha aqui, tá? Do presidente do TRE da Bahia. Eu tenho que rir. O que observamos é que, ao invés de buscar voto, de convencer o eleitor do seu programa, eles ficam preocupados de retirar o adversário do campo de batalha. Mas acho que isso é do próprio regime democrático. É natural. Não, o senhor está reclamando porque eu disse que a aglomeração, colocou vocês para trabalharem. E por isso que chegou um certo ponto que parou.
Parou, lógico que parou. Parou. Então, é por isso que o senhor está dizendo que é de responsabilidade dos presidentes dos partidos. Então, para mim, essa matéria aqui foi a piada pós-eleição, tá? A piada pós-eleição. E falando em piada pós-eleição, essa semana os partidos se reuniram, tá? Não só aqui na cidade de Camaçari, mas essa semana nós vamos ter alguns convidados aqui, presidentes de partidos, onde os presidentes de partidos estão se reunindo para poder entrar com ação junto ao próprio TRE também, pedindo recontagem dos votos e esclarecimento sobre a juíza eleitoral, junto com o juiz eleitoral, não ter dado acesso aos presidentes de partido, à apuração, e também à imprensa. Então, eu estive, inclusive, no TRE e não tivemos acesso à contagem dos votos. O mais agravante foi que o início da contagem dos votos foi muito tarde. A primeira parcial, as urnas já tinham sido 24% apuradas, e no segundo momento, quando foi publicitado novamente, já tinha acabado a apuração. Então, a imprensa não teve acesso, tá? E nem os presidentes de partido. Então, hoje há muitas movimentações, presidente de partido já tem se reunido, candidatos também têm se reunido, não só aqui na cidade de Camaçari, mas em várias cidades daqui da Bahia, tem se reunido e tem discutido isso aí, viu? Tem discutido isso aí. Rivelino Martins, um forte abraço aí. Rivelino, que é pescador também, fez um vídeo, assisti, viu, Rivelino, seu vídeo, você falando sobre, tá, a origem do pescado de Arembepe, de Jauá, vi lá como você ponderou justamente a qualidade, tá? Você está dizendo em tomar um chá. Pois é, irmão. Com essas notícias que nós estamos dando aqui, realmente tem que tomar muito chá de camomila e erva doce, viu? Muito chá para que a gente possa suportar tudo isso. E o mais agravante, e aí eu queria até perguntar aos nossos ouvintes e internautas, se aquelas moças que estavam balançando a bandeira, estavam entregando santinhos e etc., será que agora os seus prefeitos eleitos vão conseguir emprego para vocês? Camaçari já amarga mais de 14 mil desempregados. Será que nós vamos ter até dezembro a possibilidade de empregabilidade no município? Porque, pelo que eu vi agora do decreto do prefeito, até o dia 23, tá, de novembro, e eu acredito que vai estender, como outros estados, já para o dia 19 de dezembro, eu estou muito preocupado. Dia 27 começa a Black Friday também, e eu quero saber se não vai ter aglomeração. Então eu queria saber de todas essas meninas e todo esse povo que estava na rua, tá? Voltamos à normalidade agora. Será que tem médico nos postos? Será que o prefeito que foi reeleito, diante do que ele ouviu da população, diante da votação que ele esperava ter e que ele não teve, que o povo não está muito satisfeito com o seu processo de gerir a cidade? Né? Será que nós vamos ter, na verdade, essa fiscalização? Tá? Vamos ver, tá? Vamos ver realmente aonde isso vai dar, viu? Vamos ver aonde isso vai dar. Mas eu realmente não acredito que tenhamos uma mudança significativa. Mas vamos esperar. Vamos esperar. 13 horas e 32 minutos. Aí eu tive até uma o irmão Lázaro, tá? Irmão Lázaro foi eleito também em Salvador. E o que eu acho engraçado é que quem entra na política, quando percebe que o dinheiro é tão fácil, não quer mais sair, né? O irmão Lázaro foi eleito vereador em Salvador. É isso aí. Cislaine, eu acredito, são 11 vereadores novos, então eu acredito que agora, né, eles já devam estar nesse momento, já vendo quem é que eles vão encaixar. Uma coisa eu tenho certeza, tá? Uma coisa eu tenho certeza é que o povo da bandeirinha lá não vai estar. Isso eu tenho certeza que eles estão em último plano, mas vamos ver.
Outra lista interessantíssima aqui, em Salvador, nenhum famoso da internet foi eleito, graças a Deus. Vou até me hidratar com essa. Graças a Deus. A fama nas redes sociais não foi suficiente para que os candidatos conhecidos no mundo virtual em Salvador pudessem ser eleitos para a Câmara Municipal. Rapaz, eu realmente... o país da gente é uma palha assada, como diz o povo, viu? As pessoas acham que qualquer pessoa pode ser político, sai candidato, ganhou, tá tudo lindo, maravilhoso. A política do nosso país é assim mesmo. Então, veja vocês... Léo Crete, do Democratas, perdeu. Mário Brasil perdeu. Alex Shella perdeu. A Braba perdeu. Bira Jackson perdeu. Saulo Calmon perdeu. Aritana de Oxóssi perdeu. Herbert Caran perdeu. Racan. Naldo Canal, 144 votos. Graças a Deus. É uma piada um negócio desse, sinceramente. Milena Benfica pensou que essas coisas que eu não consigo entender, principalmente nos movimentos feministas. A Milena Benfica, para quem está assistindo a gente, tá? Foi aquela polêmica, tá? Que era casada com um jogador e que foi, né, espancada e etc, usou as redes sociais e achou que essa fama, eu acho que ao invés disso, ela deveria provar que ela não era uma Maria Chuteira. Ela deveria estar buscando centro de apoios, fortalecer o trabalho da violência contra a mulher, que tem crescido todos os dias. Diga-se de passagem aqui na cidade de Camaçari. Quer ser vereadora, achou que a notoriedade dela ia dar o cargozinho, porque ela estava dizendo que estava passando necessidade, estava passando fome. Mas ela percebeu que os milhões de seguidores que ela tem, tá, foi apenas... o calor da emoção. Então tá aqui a Milena Benfica com 330 votos. Sebastian Dance, 28 votos. MC Sete Cássio. Carla Verde, 31 votos. Gabriel RG. Machelli. Fabete. Leonai Pinheiro. Ira Canário. Então, graças a Deus que toda essa turminha tá tão fora das eleições. Graças a Deus. Teve alguns, inclusive, tá? Tem alguns, inclusive, que foram reeleitos vereadores e que não deveriam estar lá. Mas ruim por ruim, esses daqui já é um bom começo, tá? Já é um bom começo. Realmente é para sorrir, viu? É para sorrir, realmente é para sorrir. Não tivemos uma votação expressiva, mas chegamos à vitória, diz o vereador eleito Irmão Lázaro. O Irmão Lázaro foi eleito, que teve dificuldade para conseguir votos para sua candidatura. Agora, engraçado, né? Eu pensei que a ligação com a igreja estaria uma eleição confortável. Afinal de contas, estamos falando do ex-deputado. Tá? Lázaro, que é cantor, ele foi candidato a senador em 2018. Tá? Ele se consolidou com 4.273 votos pelo PL. Segundo ele, ele esperava ter entre 7 a 8 mil votos. Deu muito aquém, viu? E envia as pessoas falando 20 mil. Teve gente que falou até 30 mil. E ele está na sua terceira eleição. Né? Se foi difícil para você, irmão Lázaro, imagine para outros candidatos que tiveram uma votação muito menor do que você. E tem aqui também um caso muito curioso também, que foi o prefeito eleito com 6 votos de diferença, tá? Doutor Pedro, do PSB, foi eleito prefeito da cidade de Sebastião Laranjeiras, aqui na Bahia, tá? Ele, no fim da apuração, ele teve 2.868 votos
contra 2.862 do seu opositor, ou seja, ganhou a eleição por conta de 6 votos. 6 votos, imagine, ele teve 50,05% e o opositor 49,95%. Outro caso interessante foi Marcos, do Democratas, foi reeleito prefeito de Itapuca, no norte do Rio Grande do Sul. 1 voto de diferença. Imagine vocês, 1 voto de diferença. Ele teve 814 e o seu opositor 813. 1 voto de diferença. Tá vendo? As pessoas costumam dizer, mas 1 voto. Pois é, 1 voto fez a diferença para esse candidato. Outro caso curioso também foi prefeito eleito de Tucano. Tucano, aqui próximo, tá? Foi eleito com 21 anos de idade. Ele está entre um dos prefeitos mais novos eleitos. Espero que com 21 anos de idade, jovem, ele possa ter vigor para fazer a diferença na cidade. Eleito prefeito da cidade de Tucano, Ricardo Maia, do PSD, de 21 anos, está entre os novos gestores municipais mais jovens do Brasil. Ele divide o posto com Fernando Cavalcante, de Matriz, de Maragogipe, no estado de Alagoas, que foi eleito também com 21 anos de idade. O mineiro José Braz, de 95 anos, é o prefeito mais idoso do Brasil. 95 anos, imagine. Então, nós temos aqui há 95 anos, que é José Braz. Ele tinha ocupado o cargo de mais 2 mandatos quando tinha 80 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Os prefeitos mais jovens e mais velhos eram minorias entre os 3.546 eleitos. Apenas 24 candidatos venceram, tinham até 25 anos de idade. Esperamos que ele possa fazer a diferença, tá? 21 anos de idade, possa ser que ele tenha uma visão diferenciada das raposas que nós vimos aí o tempo todo. 13 horas e 41 minutos, no ar o programa Folha Notícias. Vamos a um breve intervalo, já já estamos de volta. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios.
Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. São 13 horas e 45 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Vejam vocês, descalço e sem camisa, prefeito comemora a reeleição com bebida alcoólica e sem máscara. Imaginem, esse é o tipo de político que elegemos no nosso país. Tá? Esse é o típico político que quer representar o povo. No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o político correndo descalço e sem camisa pelas ruas do município, com carros de som e algumas pessoas seguindo o prefeito, sendo guiado por um policial militar. O prefeito da cidade de Itaituba, no Pará, Valmir Climaco, do MDB, de 60 anos de idade, comemorou a sua reeleição nas ruas na noite de domingo com muita bebida alcoólica e sem máscara de proteção. Agora imaginem vocês, acompanhado da polícia militar. São essas coisas, na verdade, que eu não consigo realmente entender. Eu não consigo entender, né, como é que nós temos esse tipo de postura. Mas vamos trazer um fato curioso aqui também. O candidato a vereador fez a campanha dele toda e no dia da votação acabou descobrindo que o número que ele divulgava, infelizmente, era o número errado. Vejam aí com as imagens da Jovem Pan. Fala aí, meu povo, minhas povas, gente. Eu, Rodolfo, Cornetinha, conhecido aqui no Instagram, nas redes sociais. Gente, quero dar uma notícia não muito agradável. Hoje pela manhã eu recebi pelo TRE, esse tempo todo eu divulgando o meu número de divulgação. E o número tá errado. O número é 70936. Porra, esse tempo todo divulgando meu número, pedindo pro pessoal votar em mim. E agora, em cima da hora, a eleição é hoje, domingo, dia 15 de novembro de 2020. Eu peço a vocês que me ajudem. É 70936. Rapaz, o pobre do Cornetinha se deu mal nessa, viu? O pobre do Cornetinha fez a campanha toda. Agora, sinceramente, tem coisas que eu não consigo entender. Vamos lá. O candidato, ele resiste à sua candidatura, ele assina o documento, ele recebe material de campanha do partido. Em nenhum momento o partido se atentou para isso. É um caso muito curioso, né? A gente
percebemos aí o desespero até do candidato, mas eu queria entender como foi todo esse processo do registro e ele só veio descobrir no dia da votação. E a própria executiva fez todo o material de campanha dele, tudo errado, com o número errado, em nenhum momento ninguém o alertou do partido, né? O pobre do Cornetinha teve 35 votos e o número, inclusive, que ele propagava e divulgava nem existia. Então, na verdade, ele nem pediu voto para outro candidato, porque esse número não foi escolhido por ninguém. Ou seja, quando alguém colocou o número, acabou anulando o voto. Então, nem foi para Cornetinha e nem foi para outro candidato. Então, parece que não adiantou muita coisa não. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. Coisas da política, que nós temos que assistir. 11 prefeitos na Bahia foram eleitos com menos de 100 votos de diferença dos adversários. 11. Em Itiúba, a diferença foi de 79 votos de Zé do Rádio com doutora Cecília. Macaúbas também a diferença entre Aloysio e Amelinho. E Barro Alto, diferença de 88 votos. E Macaúba, diferença de 82 votos. Também teve em Mirangaba, 53 votos de diferença. Teve também em Jaguaquara. Jaguaquara, a diferença foi de 58 eleitores. Em Santa Cruz da Vitória, foram 3 votos de diferença. Várzea do Povo, a diferença de 48 votos. Mulungu do Morro, a diferença de 31 votos. Lá em Presidente Tancredo Neves, 26 votos de diferença. Santa Terezinha, 23 votos de diferença, tá? Então imagine vocês que também lá em Sebastião Laranjeiras, a diferença foi de pouco mais de... Cadê? 100 votos, 11. Aliás, 11, perdão. Cadê o valor, a quantidade que ele coloca aqui? Seis votos. Em Sebastião Laranjeira, a diferença foi de 6 votos, viu? 6 votos. Rapaz, que coisa, viu? Alagoinhas, contabilidade. Alagoinhas foi até uma surpresa também. A eleição de Alagoinhas, a surpresa foi quase o ex-prefeito Paulo César abocanha mais uma vez a prefeitura, viu? A única novidade que nós não tivemos na eleição de Alagoinhas foi a reeleição de Raimunda Florencio, que já faz parte do patrimônio da Câmara de Vereadores de Alagoinhas. Eu acho que Raimunda Florencio não precisa nem participar mais do processo eleitoral de Alagoinhas. Eu acho que a cadeira dela já deve ficar lá reservada em toda a eleição, sem precisar de votação, viu? Pandemia, eleição fria e descrença geraram alta de abstenções, dizem os especialistas. Segundo os especialistas, já esperavam aumento de eleitores que não compareceram às urnas, mas consideraram alto mesmo assim os 23,14% de abstenções. Nas eleições anteriores, ocorreram sucessivos aumentos nas taxas de ausência. No pleito municipal de 2016, por exemplo, as abstenções foram de 17,6% no primeiro turno e no anterior, em 2012, a taxa foi de 16,9%. Segundo os especialistas, o número considerável de abstenções é um cenário que não tinha pandemia, não tinha nenhum impedimento para as pessoas irem votar, e muito dessas altas abstenções de 2016 foi a descrença. Então, agora os especialistas, eles agregam tanto a descrença com a pandemia. Ainda segundo a pesquisa, as capitais que tiveram as maiores abstenções foram Porto Alegre, com 33,1%, e o Rio de Janeiro, com 32,8%.
Aqui na região metropolitana, por incrível que pareça, as abstenções não foram tantas quanto se esperava. Mas vamos ver em 2022 se realmente essas abstenções aumentam. DEM e PT continuam com as maiores bancadas na Câmara de Salvador. E outro destaque foi Canário e Isidório fracassam em plancar aliados. Todo mundo, né, pensou que o sargento Isidoro iria eleger o seu filho, mas parece que não aconteceu. Eleito deputado federal com quase 55 mil votos em 2018, o cantor Igor Canário não conseguiu transferir seu desempenho eleitoral para sua produtora, a Irá Canário. Mesmo tendo participado ativamente de sua campanha, ela conseguiu apenas 740 votos, número bem baixo do esperado. Então, parece que Igor Canário não está com tanto respaldo político quando ele pensa que está. Outro exemplo também foi Sérgio Cabroja e Dino. Tá? Cabroja teve 3.496 votos, foi apoiado por Paulo Câmara e deputado estadual também, e foi vereador em 2016, e Dino, que conseguiu 2.912 votos, que foi apoiado pelo soldado Prisco. Nessa lista também está o filho do deputado federal, o pastor Sargento Isidoro, que lançou o seu filho, João Isidoro, antes para deputado, que foi eleito deputado estadual, e quis transferir os votos para o seu filho Tancredo, que também não conseguiu. Então, deputado, infelizmente, parece que não conseguiu eleger o seu filho. A deputada federal Daiane Pimentel também e a deputada estadual Thalita Oliveira tentaram eleger os seus maridos. Tá? Alberto Pimentel teve 4.430 votos e Walter Peixoto, o cônjuge de Thalita, teve apenas 1.731 votos. Isso, né, mostra pra gente claramente de que os políticos entram no poder e querem jogar os seus familiares, e em nenhum momento eles estão preocupados com a população. Nenhum momento eles estão preocupados com a população. Estão preocupados em se beneficiar e beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. E isso deixa bem claro, principalmente a Daiane Pimentel, que tem caído muito a sua musculatura eleitoral. Vamos ver agora, a próxima eleição 2022, eu acredito que também nós vamos ter muitas surpresas, tá? Muitas surpresas em 2022. Podem aguardar, e eu espero imensamente que a população possa acordar para esses candidatos a deputados que tentaram eleger seus maridos, seus filhos, seus parentes e etc e tal. Então, vamos ver se essa postura é mudada. Vamos falar agora da previsão do tempo. A previsão do tempo para essa semana aqui na região metropolitana. Hoje nós estamos com 31 graus, tá? 31 graus, zero de chuva, porém sexta-feira tempo nublado com pancadas de chuva, sexta, sábado, domingo e na próxima segunda-feira, tá? Então deu uma trégua só esses dias, eu acho que é por isso que nós estamos também com todo esse calorzinho aí. Então, a partir da sexta-feira, volta as chuvas. Eu espero que algumas cidades estejam preparadas aqui na região metropolitana para não acontecer o que aconteceu na cidade de Irecê. 13 horas e 59 minutos e chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. E espero vocês aqui amanhã. Amanhã estaremos recebendo aqui o candidato, o vereador eleito Tagner Cerqueira, do PT, batendo um papo e já falando quais são as expectativas dele para a sua vereança. Então amanhã não percam, meio-dia, entrevista com Tagner Cerqueira, eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Para vocês que acompanharam o nosso programa, um forte abraço. Nas redes sociais, um forte abraço. Não esqueçam de baixar o nosso aplicativo lá na www.radiofolha.com. Acompanhe a nossa programação musical e também a nossa programação na nossa TV.
nossos canais também no YouTube, no Insta, no Face, Folha Notícias, ok? Grupo _ Folha Notícias. Forte abraço para todos vocês e mais um obrigado pela audiência.